Na manhã de 21 de abril de 2025, a fumaça preta saiu pela chaminé da Capela Sistina. O mundo aguarda em suspense. Em algum lugar dentro daquelas paredes sagradas, 135 cardeais deliberam sobre o futuro da Igreja Católica. O Papa Francisco, após 12 anos de pontificado, faleceu, e agora o mundo espera para saber quem ocupará o trono de São Pedro. Mas você já se perguntou: o que realmente acontece por trás das portas fechadas da Capela Sistina? Como um homem é escolhido para liderar mais de 1,3 bilhão de fiéis ao redor do mundo? E como surgiu este ritual quase milenar que fascina crentes e não crentes? Hoje, vamos desvendar os segredos de um dos processos mais antigos e misteriosos da humanidade. Vamos explorar a história, os dramas e as intrigas que envolvem a escolha do homem que será chamado de Santo Padre. Prepare-se para uma jornada fascinante pela história do papado e do conclave. Um ritual que remonta a séculos de tradição e que continua a unir o antigo e o moderno no coração da fé católica. Em fevereiro de 2025, o mundo voltou seus olhos para o Vaticano. O Papa Francisco, aos 88 anos, foi hospitalizado no Hospital Gemelli, em Roma. O que começou como uma simples bronquite, logo se revelou mais grave: uma pneumonia bilateral que se complicou rapidamente. Durante semanas, milhões de fiéis ao redor do mundo mantiveram vigílias de oração pela recuperação do pontífice argentino. Francisco, sempre transparente, pediu que os boletins médicos fossem divulgados diariamente, rompendo com séculos de tradição de sigilo sobre a saúde papal. No entanto, na madrugada de 21 de abril de 2025, o Vaticano anunciou o que muitos temiam. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, havia falecido. O primeiro Papa latino-americano da história, que revolucionou a Igreja com sua simplicidade e foco nos mais pobres, deixava o mundo após 12 anos de pontificado. Com a morte do Papa, a Igreja entra em um período conhecido como sede vacante, literalmente, o trono vazio. Neste momento, o cardeal Camerlengo assume um papel crucial. Atualmente, este cargo é ocupado pelo cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado por Francisco em 2019. O primeiro dever do Camerlengo é verificar oficialmente a morte do Papa. Em uma cerimônia solene, ele chama o pontífice 3 vezes pelo seu nome batismal. Jorge Mário, estás dormindo? Após confirmar o falecimento, o Camerlengo remove o anel do pescador do dedo do Papa, símbolo de sua autoridade. Esse anel será depois destruído para simbolizar o fim do pontificado. O Camerlengo também quebra o selo papal e sela os aposentos privados do pontífice falecido. Estas tradições, que podem parecer arcaicas, têm um propósito prático: garantir que todos saibam que o trono está verdadeiramente vago e que ninguém possa falsificar documentos papais durante este período. Enquanto isso, os preparativos para o funeral papal começam imediatamente. Tradicionalmente, o corpo do Papa fica exposto na Basílica de São Pedro para que os fiéis possam prestar suas últimas homenagens. No caso de Francisco, seguindo seu desejo expresso, seu corpo será sepultado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, e não na cripta tradicional sob a Basílica de São Pedro. Ao mesmo tempo, um chamado vai para os 4 cantos do mundo. Os cardeais devem se dirigir a Roma para o funeral e para o conclave que elegerá o novo Papa. Chegam de todos os continentes, cada um trazendo consigo a experiência da Igreja em suas regiões. Dos 252 cardeais existentes, apenas aqueles com menos de 80 anos, atualmente 135, poderão votar. Entre eles estão 7 brasileiros aptos a votar. Mas para entender verdadeiramente o que está acontecendo nestes dias dramáticos, precisamos voltar no tempo e descobrir como surgiu esta instituição que já dura 2 milênios. Como nasceu o papado? E como evoluiu a forma de escolher um novo papa
ao longo dos séculos. A história do papado começa com um pescador da Galileia chamado Simão, a quem Jesus deu o nome de Pedro, que significa rocha. Segundo a tradição católica, foi a ele que Jesus confiou sua igreja, com as palavras: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro viajou para Roma, capital do Império, onde morreu martirizado por volta do ano 67 d.C. Durante a perseguição do imperador Nero, acredita-se que foi crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer da mesma forma que Jesus. Seu túmulo, sob a atual Basílica de São Pedro, tornou-se o centro simbólico da Igreja. Os primeiros sucessores de Pedro eram simplesmente os bispos de Roma. Eles não usavam o título de Papa, nem tinham a influência global que têm hoje. Eram líderes da comunidade cristã em Roma, mas gradualmente seu papel foi ganhando importância, especialmente pela ligação com Pedro e Paulo, os dois grandes apóstolos que morreram na cidade. A grande virada veio no século IV, quando o imperador Constantino legalizou o cristianismo com o Édito de Milão em 313. A partir daí, os bispos de Roma começaram a ganhar não apenas influência espiritual, mas também política. Com a queda do Império Romano do Ocidente no século V, o Papa muitas vezes era a única autoridade estável em Roma. Papas como Leão I, que persuadiu Átila, o Huno, a não atacar Roma em 452, começaram a exercer um papel que ia além do religioso, tornando-se protetores da civilização romana em meio ao caos da queda do Império. O Papa Gregório I, no final do século VI, consolidou ainda mais a autoridade papal, reorganizando a administração da Igreja e enviando missionários para converter a Inglaterra. A partir daí, o papado tornou-se não apenas uma instituição religiosa, mas uma potência política no mundo medieval. Nos séculos seguintes, o poder do papado cresceu enormemente. Os papas coroavam imperadores, mediavam disputas entre reinos e administravam vastos territórios na Itália Central, conhecidos como Estados Pontifícios. Mas com o poder veio também a corrupção. Houve períodos em que o cargo papal foi disputado por famílias nobres e poderosas, que viam no papado uma forma de aumentar sua influência. É neste contexto que surgem as primeiras regras formais para a eleição de um novo papa. Nos primeiros séculos da Igreja, os papas eram escolhidos de maneira semelhante aos bispos, por aclamação do clero e do povo de Roma. Era um processo aberto, onde a comunidade cristã da cidade tinha voz ativa. No entanto, esse sistema estava sujeito a interferências. Imperadores bizantinos e, mais tarde, famílias poderosas de Roma frequentemente tentavam manipular as eleições para colocar seus favoritos no trono papal. Houve períodos em que 2 ou até 3 indivíduos reivindicavam simultaneamente ser o verdadeiro papa, criando divisões profundas na Igreja. Para acabar com essas interferências, o Papa Nicolau II emitiu um decreto revolucionário, em 1059. Pela primeira vez, estabeleceu-se que apenas os cardeais, os principais conselheiros do Papa, poderiam eleger seu sucessor. O povo e o restante do clero perderam seu direito de voto direto, embora ainda pudessem aprovar a escolha. Mas foi um evento dramático no século XIII que levou à criação do conclave como o conhecemos. Após a morte do Papa Clemente IV, em 1268, os cardeais reunidos em Viterbo não conseguiam chegar a um acordo. As divisões políticas eram tão profundas que a eleição se arrastou por quase 3 anos. Desesperados pela demora, os cidadãos de Viterbo tomaram medidas drásticas. Trancaram os cardeais no Palácio Papal, reduziram sua alimentação a pão e água e chegaram a remover parte do telhado para expô-los às intempéries. 2 cardeais morreram durante este longo período de confinamento. Quando finalmente elegeram Teobaldo Visconti, que tomou o nome de Gregório X, o novo Papa estava determinado a evitar que tal situação se repetisse.
Em 1274, ele estabeleceu as regras do conclave, palavra que vem do latim cum clave, significando com chave, referindo-se ao fato de que os cardeais devem ser trancados até chegarem a uma decisão. Ao longo dos séculos, o processo foi refinado, mas seus princípios básicos permanecem os mesmos: isolamento, sigilo e a necessidade de uma maioria qualificada para eleger o novo pontífice. Outra tradição interessante surgiu neste período: a mudança de nome. O primeiro papa a mudar seu nome foi João II, em 533. Seu nome de batismo era Mercúrio, que tinha conotações pagãs por ser o nome de um deus romano. Para evitar essa associação, ele escolheu o nome de João. Desde então, quase todos os papas adotam um novo nome ao assumir o cargo, geralmente para homenagear um predecessor ou um santo de sua devoção. Francisco quebrou uma tradição de mais de 1000 anos ao escolher um nome nunca antes usado por um papa, em homenagem a São Francisco de Assis. O conclave moderno é resultado de séculos de evolução. As últimas grandes modificações foram feitas pelo Papa João Paulo II em 1996, com a Constituição Apostólica Universi Dominici Gredis, que estabelece as regras detalhadas para a eleição papal nos tempos atuais. O conclave moderno começa entre 15 e 20 dias após a morte ou renúncia do Papa. A primeira cerimônia é a missa Pro Eligendo Romano Pontifice, para a eleição do Romano Pontífice, celebrada na Basílica de São Pedro, com a presença de todos os cardeais. Após a missa, os cardeais eleitores dirigem-se em procissão solene à Capela Sistina, cantando o hino Veni Creator Spiritus, Vem, Espírito Criador, implorando a orientação divina para sua escolha. A Capela Sistina, conhecida mundialmente pelos afrescos de Michelangelo, é totalmente modificada para o conclave. Mesas e cadeiras são instaladas para os cardeais. Equipamentos de detecção eletrônica varrem o local em busca de dispositivos de escuta, garantindo o absoluto sigilo das deliberações. Ao entrar na capela, cada cardeal faz um juramento solene, prometendo manter segredo absoluto sobre as deliberações e votar segundo sua consciência, sem se deixar influenciar por pressões externas. Qualquer violação deste juramento pode resultar em excomunhão. Durante o conclave, os cardeais ficam hospedados na Casa Santa Marta, uma residência dentro do Vaticano. Eles são proibidos de se comunicar com o mundo exterior, sem telefones, internet, jornais ou televisão. Isso garante que as deliberações sejam livres de influências externas. O processo de votação segue um ritual minuciosamente estabelecido. Cada cardeal recebe uma cédula retangular com as palavras Eligo in summum pontificem, elejo como sumo pontífice. Abaixo desta frase, ele escreve o nome de sua escolha, disfarçando sua caligrafia para garantir o anonimato. A cédula é dobrada 2 vezes e levada ao altar, onde o cardeal faz um juramento. Testemunho diante de Cristo, que me julgará, e dou meu voto àquele que, diante de Deus, creio que deve ser eleito. Então, coloca a cédula em uma urna especial. 3 cardeais são sorteados como escrutinadores para contar os votos. Eles leem cada nome em voz alta e perfuram cada cédula com uma agulha, através da palavra eligo, enfiando-as em um cordão para garantir que nenhuma seja perdida ou contada 2 vezes. Após cada sessão de votação, as cédulas são queimadas em uma pequena fornalha dentro da Capela Sistina. Se nenhum candidato obteve a maioria necessária, adiciona-se palha úmida, produzindo uma fumaça preta. Se um papa foi eleito, as cédulas são queimadas com palha seca, produzindo a famosa fumaça branca que anuncia ao mundo: Habemus papam. Temos um papa. Quando um cardeal recebe os 2/3 dos votos necessários para ser eleito, o cardeal decano do Colégio de Cardeais se aproxima dele e pergunta: Acceptas-ni electionem
de te canonice factam in summum pontificem. Aceitas tua eleição canônica como sumo pontífice? Se ele aceitar, imediatamente torna-se o bispo de Roma e sumo pontífice da Igreja Universal. O novo Papa é então perguntado sobre que nome deseja adotar durante seu pontificado. O Papa eleito é então conduzido à Sala das Lágrimas, um pequeno aposento perto da Capela Sistina, onde são guardadas vestes papais de 3 tamanhos diferentes. Ali, ele troca suas vestes cardinais pelas brancas do papado. Enquanto isso, o cardeal protodiácono dirige-se à sacada central da Basílica de São Pedro e anuncia ao mundo: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anuncio-vos com grande alegria, temos um Papa. Momentos depois, o novo pontífice aparece pela primeira vez na sacada, recebendo a aclamação dos fiéis reunidos na Praça São Pedro e dando sua primeira bênção, Urbi et Orbi, à cidade e ao mundo. Dos 135 cardeais eleitores que vão participar deste conclave, a Europa ainda tem a maior representação, com 53 cardeais, seguida pela Ásia, 23, África, 18, América do Sul, 17, América do Norte, 16, América Central, 4 e Oceania, 4. O Brasil, maior país católico do mundo, tem uma representação significativa, com 7 cardeais eleitores. O Papa Francisco mudou significativamente o perfil do Colégio de Cardeais durante seu pontificado. Dos 135 eleitores atuais, 108 foram nomeados por ele, representando 80% do total. Francisco nomeou cardeais de regiões tradicionalmente não representadas, especialmente de periferias do mundo católico. Será que um brasileiro poderia ser eleito Papa? A eleição de Francisco em 2013 quebrou o paradigma de papas europeus, abrindo caminho para líderes de outras regiões. No entanto, especialistas consideram que os cardeais brasileiros, apesar de expressivos, não estão entre os principais papáveis neste momento. Mais importante que a nacionalidade será o perfil teológico e pastoral do próximo Papa. O Colégio de Cardeais, amplamente renovado por Francisco, tende a buscar alguém que continue seu legado de uma igreja mais próxima dos pobres e das periferias, preocupada com questões como as mudanças climáticas e as desigualdades sociais. Enquanto isso, os 135 cardeais já estão reunidos em Roma. Nos próximos dias, entrarão na Capela Sistina, onde, sob o olhar do juízo final de Michelangelo, decidirão quem será o sucessor de São Pedro. Nos próximos dias, o mundo estará atento à chaminé da Capela Sistina. Quando a fumaça branca finalmente subir, anunciará o início de um novo capítulo na história milenar da Igreja Católica. Quem será o escolhido? Um conservador ou um reformista? Um europeu ou alguém do Hemisfério Sul? Um idoso experiente ou um jovem com energia? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: o fascinante ritual do conclave continuará a unir tradição e renovação, como fez por quase 1000 anos. E você? O que pensa sobre o futuro da Igreja Católica? Acredita que o próximo Papa poderia ser um brasileiro? Deixe seu comentário abaixo e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdos sobre história e religião. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo vídeo.